palavra queijonista? Explica a palavra. Queijonista veio da ideia de... Comunista dos queijos? Democratizar queijo, liberar... Então, eu até queria que fosse, sinceramente, mas eu fico com dó porque, assim, eu moro nos Estados Unidos, né, que é o país do capitalismo. Então, assim, por mais que eu quisesse um mundo comunista, eu faço parte de um mundo capitalista, então, e eu consumo queijo, eu vendo queijo, então, assim, a gente está trabalhando diretamente com o capitalismo o tempo inteiro, né, assim, eu, pelo menos, aqui nos Estados Unidos, estou. Então, eu queria que fosse comunista, mas não posso dizer que é. Então, assim, o queijonista veio da junção de queijo com a ideia de estilizar pratos, que seria o fashionista do mundo dos queijos. Então, se você... Fashionista, que você está estilizando, você está montando tábuas e pensando em cores, texturas, sabores, aromas, que é basicamente o que um fashionista faz. Quando ele monta um look, né, um look mesmo, ele pensa em tudo, ele pensa em textura, ele pensa em cor, ele pensa em harmonia, ele pensa em tudo. Então, assim, a ideia do queijonista veio disso, assim, de juntar essa harmonia de sabores e tudo com queijo. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo muito mais, com o passar de, acho que um ano, assim, fui descobrindo que a cultura queijeira no Brasil já estava passando por uma revolução. Graças a pessoas como você, a cultura brasileira já estava passando pela revolução, e eu não estava lá. Então, assim, foi uma ótima oportunidade para mim também de aprender mais sobre produtores brasileiros, de aprender mais sobre o queijo brasileiro. E então, o queijonista hoje é isso, assim, é uma junção de uma vontade de compartilhar o que eu estava aprendendo aqui, com a vontade de aprender sobre o que está acontecendo no Brasil. A ideia da experiência é criar realmente uma experiência que as pessoas possam se divertir criando tábuas de queijos, né? Então, obrigada por dar essa entrevista. Aí eu queria começar sabendo um pouquinho de você, assim, como começou a sua trajetória no queijo, como surgiu essa paixão, como você chegou no Murray's Cheese. Então, eu, na verdade, nasci em uma família que produzia queijos, né? Eles não produzem mais. Meus avós faziam queijos frescal. E aí eu cresci assistindo meu avô fazer queijo e ajudei ele a fazer queijo algumas vezes. Lembro, assim, de ir ao curral, coletar o leite, trazer para casinha, fazer queijo com ele. E na época, obviamente, eu não sabia o que ele estava fazendo. Eu sabia que ele estava adicionando ingredientes ali, mas eu não sabia o que era. Eu só sabia que era bom, né? No dia seguinte, a gente comia o queijo que a gente tinha feito. Você é de Montes Claros, é isso, né? Sou de Montes Claros. Meus avós tinham uma fazenda em Brasília de Minas, que é uma cidade menor ainda, que fica próximo a Montes Claros, todas no norte de Minas. E aí cresci lá, fiz faculdade de letras, não tinha nada a ver com leite, com queijo, com nada disso. Dei aulas de inglês por 10 anos. Trabalhei um pouquinho com linguística também, e aí resolvi mudar para Nova York para tentar mudar de carreira. Eu tenho alguns familiares aqui, eu tentei mudar de carreira, e aí nessa de procurar emprego aqui e ali, resolvi que eu queria comer queijo um dia, e aí passei pela Murray's. Eles estavam dando uns pedaços de queijo assim, de um cheddar lá do estado de Wisconsin. E aí eles estavam sampling assim, esse queijo, e eu comi um pedacinho e tive essa epifania, assim, é isso que eu quero fazer da vida, eu quero trabalhar com queijo, sabe? Eu quero voltar nesse ciclo. Porque a vida começou ali, né? Minha avó sempre comprava, ou comprava queijos e colocava na mesa, e isso significava que era hora de todos os primos se reunirem para conversar, para socializar e tudo mais. Então sempre teve queijo sempre significou união, assim, né? Significou família. Foi em 2013, logo que eu mudei para cá. 2003. Você tem qual idade? 13. Você tem qual idade? 2003. Eu tenho 35 agora. 35. E aí você foi tentar trabalhar lá, como é que foi? Aí eles têm um programa, na verdade, de voluntariado, que você ajuda a arrumar e a limpar as salas de aula deles, porque eles dão cursos diariamente de queijos e vinhos e como fazer mozzarella, esse tipo de coisa. E aí eles têm esse programa de voluntariado que você pode se inscrever, e você fazendo isso, ajudando eles a montar a aula, você acaba ganhando a aula, né? E aí eu fiz uma aula, fiz duas, fiz três, fiz 100. E aí eles estavam lá praticamente todos os dias, enquanto eu trabalhava em um outro emprego. E aí eles me convidaram para trabalhar com eles. E aí eu comecei a trabalhar no restaurante da Murray's, que é o Cheese Bar.
É o Que é ao antigo Cheese lado da Bar. boutique, né? Isso, Ao são lado. três, exatamente. Lá a loja principal, a flagship, fica na Bleecker Street, no West Village. E aí o restaurante ficava 3 portas abaixo, não fica mais. Eu fui nos dois. O Ah, restaurante eu gostei muito, mas eu achei super barulhento. Mas eu acho que é uma coisa da cultura americana mesmo, né? é o bar, é. Aquela É cultura de bar, bar, de beber, é porque bebida, música alta é. Tem muita gente que assusta mesmo. e a boutique que tem o mezanino e a sala de aula em cima, você vê Isso. ao mesmo tempo. Eu fiz um vídeo lá, na verdade. Ai, que ótimo. E aí você começou a trabalhar mesmo lá quando, então? E aí eu comecei a trabalhar lá há 4 anos atrás, 4 anos e meio, mais ou menos. 2016. Isso. E é um trabalho fantástico, porque você consegue experimentar os mais de 300 tipos de queijos que a Mary's vende, e você consegue prová-los com condimentos, com pickles, com diferentes tipos de pães, com diferentes tipos de bolachas. Então, E aí assim, você é... ficou na parte de montagem de tábuas de queijo. exatamente, Ele exatamente. ficou atrás do balcão vendendo. Não, eu até ajudei eles algumas vezes, assim, em temporadas de Natal, que eles, né, Que é a precisam, festa, né? mas o meu foco era educar os clientes do bar com relação ao queijo. Então, nós montávamos as tábuas e explicávamos cada queijo para o cliente, falávamos sobre Exato. o produtor, sobre por que a harmonização era aquela, enfim. E foi isso que eu fiz por um tempo. Eu acho que o que o pessoal da loja sempre reclama é que a gente, nós do restaurante, éramos mais expostos a sabores do que eles, porque a gente provava queijos diariamente, Sim. né? Toda vez que a gente coloca um queijo com algum tipo de condimento, a gente tem que provar aquela harmonização para ver se está certo. Então, assim, Que nosso vida paladar acaba dura. ficando muito aguçado, né? Que vida super dura. É. E você continua no restaurante? Como é que é? Você continua no restaurante, então? Continuo. O restaurante, na verdade, é o seguinte: agora, depois da pandemia, bom, por causa da pandemia, nós tivemos que fechar o restaurante, né? Uhum. Como todo mundo. E aí, assim que as coisas começaram a melhorar, eles resolveram fechar o restaurante Sim, e transferi-lo para a Queens, para outro bairro, né? Que é uma região que é fora de Manhattan. sim. E aí, o plano antes da pandemia era de manter os dois, mas aí por causa da pandemia eles transferiram toda a clientela do West Village de Manhattan para Queens. Sim. E aí agora eles vão transformar o Cheese Bar em um restaurante de mac and cheese. E aí eu estou gerenciando esse restaurante. E a previsão para essa abertura oficial é janeiro, fevereiro. Entendi. E qual que vai ser É. a diferença da transição de um cheese bar para um cheese restaurante? Então, o Cheese Bar, que virou agora, né, Cheese Bar Long Island City, em Queens, ficou um pouco mais sofisticado, tem mais uma energia de restaurante do que de bar, propriamente dito. Então, acho que aquele barulho que te incomodava não vai existir muito mais. Eu vou preferir. É, e uma diferença que me dói um pouco no coração é que eles eliminaram a posição de cheesemonger. Então, não existe mais a posição de cheesemonger. E quem faz os pratos agora são os chefs. Então, eles pegam qualquer queijo que eles acham bonito e colocam no prato. Mas Não tem a curadoria que a gente tinha. quando você fala eliminar a posição de cheesemonger, então não vai ter mais a figura do cheesemonger que vai estar explicando para o cliente de onde aquele queijo veio, a história. E por que essa decisão? Eu acho que a intenção é cortar cortes, cortar gastos. Cortar gastos. Isso. E você basicamente explica para os servers, para os garçons e para o chefe o que são os queijos, e aí eles explicam para o cliente. E isso só está acontecendo com o restaurante. A Uhum. loja continua tendo os cheesemongers, mas assim, no restaurante não haverá mais o cheesemonger, que me parte o coração, né? Mas explica para mim o que é ser cheesemonger? Então, O que o é ser cheesemonger, cheesemonger? o cheesemonger, na verdade, é essa ponte entre o produtor, é você passar essa mágica, esse amor, essa paixão e essa dedicação do produtor para o cliente, né? Existe um buraco enorme entre os dois. Por Sim, exemplo, quando você entra no supermercado e compra um queijo,
que está embalado e não tem ninguém para te explicar o que é aquele queijo, você compra um produto sem saber o que aconteceu ali. Você não tem ideia do que foi usado, se aquele queijo levou amido de milho, se aquele queijo levou... se o leite usado para fazer aquele queijo levou hormônio. Você tem certas coisas que você simplesmente não sabe. Uhum. E tem gente que até olha o rótulo para ver o que tem ali naquele queijo, né? Quais são os ingredientes. Mas a maioria das pessoas não olham o rótulo, não olham o ingrediente. Elas simplesmente compram queijo da prateleira do supermercado, levam para casa e pronto. O cheesemonger tem esse papel de educar o cliente, de explicar que aquele queijo foi feito com ingredientes básicos, que existe uma tradição por trás daquele queijo, que existe uma história, que existe uma família, que existem transportadores, que existe toda uma cadeia por trás daquele produto. Né? Então, essa função do cheesemonger de passar essa mágica que começa no solo, passa pela vaca, pelos animais em geral, né? Pela ovelha, pela cabra, pela búfala, passa pelo leite novamente, e aí entra no leite, e cai no queijo, e aí passa pelas mãos do produtor, e aí, né, chega ao cliente. Assim, então, essa mágica toda que passa por todos esses, né, passos. E também vocês são formados para falar de tudo organoléptico, do sabor, dos perfumes, dos odores, Exatamente. da textura do queijo, com o que ele harmoniza, tudo isso. Exato. Tudo isso faz parte do nosso trabalho também, isso. Sim. E na Murray's, vocês têm uma formação de cheesemonger para o exterior ou é só para as pessoas que trabalham lá que existe essa formação? Tem um curso de cheesemonger? Existe cursos na Murray's, não são cursos de cheesemonger, mas são cursos que eles chamam de bootcamp, que são cursos intensivos de queijo. Uhum. Então, você faz o curso de final de semana e aí eles te educam sobre queijos, assim, desde a parte né, de química até a parte de harmonização, que seria o último passo, de como cortar, servir e tudo mais. Então, são 16 horas, 8 horas por dia. Isso. Sábado e domingo, aí tem degustações, isso. História, cultura, fala de tudo isso. Exatamente. E quando eles vão contratar, eles contratam pessoas que preferencialmente já passaram por essa formação. Na verdade, não. Na verdade, eles têm um programa de treinamento para funcionários, que é diferente, é um pouco diferente desse bootcamp, mas a diferença maior é só o foco de como vender o queijo, né? Assim, como abordar o cliente, como trabalhar com cara feia, quando o cliente fala assim, que cheiro horrível, que cor feia, que aspecto... exatamente. Então, assim, o foco é bem mais... o foco é mais para vendas, né? Então, assim... mas existe um treinamento para interno, né? Para funcionários. Sim. E aí existem treinamentos... Isso. E aí existem treinamentos sazonais também, como, por exemplo, o treinamento que a gente teve com o Hervé, quando ele veio aos Estados Unidos. E aí ele falou sobre os queijos que eles começariam a vender na Murray's de novo, né? Depois de um hiato de, acho que 10 anos. E aí né, ele fez esse treinamento com a gente. Então, assim, a gente tem esse tipo de treinamento interno constantemente. E aí ele é bem parecido com o treinamento que a gente poderia dar para o cliente, mas não é igual. A informação que você poderia transmitir para o cliente, né? E exatamente. Aí, outros curadores, como o Hervé Mons, vão também a Murray's para falar dos queijos deles e passar esse ensinamento para vocês? Sempre vem, a Murray sempre convida. Agora, durante a pandemia, não é possível, mas assim, antes da pandemia, a gente sempre recebia produtores, tanto europeus como daqui dos Estados Unidos, e aí nós sempre temos aulas com eles, e os produtores vinham ao restaurante também para conhecer o restaurante, conhecer o nosso serviço e para conversar com os clientes também. Então, assim, a Murray sempre se preocupa com essa troca, né, de informação entre produtor, vendedores e consumidores. Mas quando você esteve na França, foi no começo do ano agora, né? Em fevereiro. Isso. Né? Você veio numa em março, para Murray's, como você chegou na França? Então, eu conheci a Lore e o Hervé há uns anos atrás, quando eles vieram divulgar os queijos deles, né, a nova parceria entre eles e a Murray's.
E aí o Hervé me convidou para fazer uma visita. Sim. E aí eu lembro dele falando assim, John, vai em setembro, que é quando os animais estão no pasto. Você quer ver os animais no pasto? E aí, só que não deu para ir em setembro. Eu achei essa passagem super barata em março para Paris, na verdade. E aí eu pensei, poxa, eu vou aproveitar porque é isso que eu faço. Débora, em todas as minhas férias, toda vez que eu entro de férias, eu viajo para conhecer mais sobre queijos. E aí eu entrei em contato com ela e perguntei se poderia ser, né, se seria possível fazer uma visita, porque é um lugar, É uma é um meca, ambiente. Exatamente, uma e assim, não é um lugar que é aberto para todo mundo, não pode, assim, meca. porque é um lugar, né, que tem que ter você tem uma higiene ali que tem que ser mantida, é uma tradição de séculos que precisa ser mantida, né, um nome por trás, tipo assim, não é, eu não posso chegar achando que eu vou poder visitar, né, assim, é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, assim, eu tenho que mandar um e-mail, mostrar as datas, ver se tem alguém disponível para passar, né, por todo as caves e tudo mais, com segurança, com higiene. E aí deu certo, eu tive sorte, porque a Laura falou assim, John, eu estou aqui e eu posso fazer esse tour com você. Enfim, e foi fantástico, foi uma das maiores e melhores experiências da minha vida. Muito bom. E você É. visitou lojas de queijo também na França, em Sim, Lyon? sim, mas as que marcam são sempre as que eu já conheço, né? Que é a Mons, obviamente, né? Que eu acho linda, assim. A Mons, além de ter uma loja em Lyon, eles têm um cheese bar conectado à loja, que é É, fantástico. Assim, você consegue provar os queijos ali. Os cheesemongers, eles são fantásticos. Então, assim, experiência única. Então, essas são as que mais... E aí, obviamente, tem algumas em Paris também, que eu não vou recordar o nome, né? Assim, mas de, de imediato, mas sim. França tem bastante loja também, E né? o que você achou a diferença entre o cheesemonger dos Estados Unidos e o cremier fromager, que é o vendedor de queijo na França? O que que você achou fundamentalmente a diferença entre os dois? O americano, ele é... Eu acho que existe uma preocupação em vender para gerações mais jovens aqui, Aham. sabe? Tem um apelo, assim, para... As pessoas são mais animadas, gritam na loja e tem essa coisa de brincar, de fazer piada. E eu acho que o atendimento aqui é mais casual. Enquanto que na França o atendimento é bem mais formal. De Normal, novo, clássico, né? Mas, exatamente, exatamente. sim. Isso, assim, vindo de um estrangeiro que visitou a França e que não fala francês, né? Assim, eu não sei Mas como é que é para o se francês. você notou isso também no ambiente, na estética, eu acho que as lojas de queijo nos Estados Unidos são bem mais descontraídas e tem muito mais outras coisas que não só queijo. Exato, Eu acho que é tipo 50% queijo, 50% um monte de outras coisas, comidas e exato, gadgets de queijo. E na França é tipo 95% só queijo. exato. Eu até perguntei a Laura sobre isso. Falei assim, o que a gente encontra nas lojas de queijos aqui? Ela, queijo. Assim, mas é óbvio, né? Porque a França, ela é muito... A França tem uma tradição de séculos, assim, e eles têm essa tradição. E eu acho super legal, porque você respeita a habilidade de cada pessoa, né? Assim, um é um fromager, o outro né, um especialista em chocolate, o outro é Hum, especialista naquilo. E você confia naquela pessoa, porque você sabe que tem, né, tem uma tradição por trás daquilo ali, uma tradição de famílias por trás daquela loja. sim. Já nos Estados Unidos, você abre a loja e você quer fazer dinheiro, né? Então, você coloca tudo que você puder vender naquela loja, Ah, né, que esteja nesse mundo dos queijos, você coloca mundo tudo ali porque você quer. sim. É, porque ninguém conhece o dono, ninguém sabe quem está por trás daquilo. Então não tem o interesse não é o mesmo, sabe? Não tem o interesse de abrir uma loja para, por exemplo, facas e uma loja para queijo. Não tem esse interesse, porque ninguém quer saber quem está por trás daquela tradição. Enquanto que na França existe uma família ali por trás daqueles queijos, né? E daquela loja. Então acho que a diferença maior é essa. E do que você tem acompanhado do Brasil, você acha qual que vai ser a tendência brasileira? Que vai ser seguir uma coisa mais subversiva, inovadora, jovem, do estilo Estados Unidos, ou uma coisa mais gourmet, fina, clássica, como a França? Eu acho que o brasileiro, Débora,
tão esperto, assim, no bom sentido, é tão criativo que a gente acaba juntando os dois, sabe? A gente acaba tendo os melhores queijos nas prateleiras e dando um foco enorme pro queijo, mas deixando aquele espaçozinho ali reservado para outras coisas também, sabe? O brasileiro, eu acho que ele vai conseguir misturar esses dois estilos, assim, sabe? E pelo que eu tenho visto até então, o brasileiro respeita muito a tradição do queijo, respeita muito a arte de fazer queijo, sabe? Porque aqui nos Estados Unidos não existe tanto isso, assim. Existe americano que respeita, mas o americano, ele entra na loja de queijo, ele quer tocar em tudo, assim. Ele quer pegar no queijo, ele quer... É diferente do francês, que deixa o queijo, por exemplo, todo exposto, sem plástico, sem nada, assim, né? E ninguém toca. Porque ele respeita aquela arte, né? Respeita o produto. Eu acho que o brasileiro tem isso também. O brasileiro respeita muito